Fala assim: a paz esteja com você. A paz, meu pastor, esteja com você. A paz, meu pastor, esteja com você. A paz, minha irmã, esteja com você. Aleluia. Você não sabe, mas eu já comecei. Talvez você não percebeu, mas eu já comecei. Vamos ler a introdução? O controle não começa nas mãos. Ela começa na alma. Sabe por que isso aqui é extraordinário? Porque as mãos, elas só trazem à existência aquilo que já brotou na nossa. Já perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Você já perdeu, você me ajuda, meu irmão, nessa manhã, você me ajuda. Por isso que o autor está dizendo o seguinte: ela não começa nas suas mãos, porque as suas mãos só seguram aquilo, só traz à existência aquilo que já nasceu aqui ó, dentro da sua alma, aquilo que você já recebeu. É por isso que o controle, ele tem que começar na nossa alma, porque é de lá que as nossas mãos trazem à existência. E falar de controle pode ser às vezes mais fácil do que falar das coisas que faz nos perder o controle. Você pode falar que você controla seus filhos, até certo ponto, você controla o seu veículo, você controla os seus dias, mas difícil é falar daquilo que nos descontrola, aquilo que nos faz perder o controle. E o tal está dizendo: não começa nas mãos, começa na alma. Antes de ser comportamento, é uma crença silenciosa de que precisamos sustentar a própria vida. Nós precisamos entender, irmãos, que o seguinte: viver essa rendição é transferir o peso, é dividir a carga, é transferir o controle das nossas vidas para as mãos daquele que verdadeiramente tem o controle. Eu achei algo extraordinário esses dias, um pregador falando: Jesus não tem televisão, mas tem o controle. Jesus não tem televisão, mas tem o controle. Ele é extraordinário. Reconhecer que a vontade dele, meu irmão, é superior aos nossos planos. É entender que nós somos vulneráveis, frágeis e dependentes. Pastor, mas espera, isso é fraqueza. Sim, meu irmão, é isso que nós somos. Fracos, frágeis e dependentes. Quando nós entendemos isso, a situação muda de figura. Por que ela muda de figura? Porque você está reconhecendo aquilo que verdadeiramente você é, para que aquele que é possa fazer em você ser o que você não é. Ficou confuso, hein? Ficou legal, pastor? Ficou legal. Então, meu irmão, nós precisamos mudar primeiro o foco de onde as coisas estão. Primeiro nele e dele para nós. Quem entendeu, diga amém. Depois, mudar o foco das nossas orações. Quando o controle muda de pessoa, pastor, o nosso foco das orações também muda. Isso é extraordinário. Por quê? Porque quando o foco do controle está em você, a sua oração é só de pedir: me dá, eu quero, eu preciso, eu necessito, eu tenho que ter. É assim ou não é? Quantos hoje pela manhã antes de sair de casa falou: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quantos? Não precisa levantar a mão não, eu estou falando de mim, essa realidade é minha. Mas a partir do momento de estudando a lição, eu falei: meu Deus, a chave virou em mim, eu preciso mudar. Não é falar para o Senhor assim: Senhor, eu preciso de uma bênção. É falar: Senhor, faz de mim uma bênção. Mudou o foco. Não está mais em você, mas agora é a partir de você. Senhor, eu preciso de uma cura, mas me faz também ser cura na vida de outras pessoas. É mudar o foco da oração, é perder o controle. O homem não controla apenas por querer controlar. Ele controla porque no fundo não confia plenamente na vida que recebeu de Deus. O verdadeiro controle, irmão, não vem do esforço físico ou das coisas que conseguimos segurar com as nossas mãos. Essa é a falsa sensação de controle que nós temos, é de poder ter algo nas nossas mãos que falsamente controlamos. Falsamente nós controlamos. Ela nasce na alma, vem da mentalidade, da inteligência emocional e do equilíbrio interior.
Há uma tentativa constante de garantir segurança, evitar perdas e prever resultados. O esoterismo gospel, né, pastor? É o verdadeiro esoterismo gospel. O controle de nossas vidas começa na alma, porque nas nossas mãos, apenas executam aquilo que a nossa mente e espírito já decidiram por dentro. Você só vai executar, pastora. Suas mãos só vai trazer à existência aquilo que você já decidiu aqui. Ó. Sua mente. Como assim, pastor? É simples. É muito simples. Ontem nós tivemos uma festa tradicional na cidade, sim ou não? Tivemos. A caracterização da festa é um estilo mais country, né? Estilo mais... Então a pessoa ela só vai se vestir daquilo baseado naquilo que ela já decidiu no tema que ela já tem. Vamos traduzir para cá? A palavra de Deus diz, eu vim para que tenha vida e a tenha em A. Você já tem o cerne, que é a vida, ele já te deu a vida. Então você tem que viver de acordo com isso. Vida, pastor, mas está difícil, mas eu tenho a paz do Senhor. Pastor, mas eu não sei para onde ir, não se preocupa não, irmão. Ele ainda é caminho, ele ainda é luz para os seus pés, ele é lâmpada para os seus pés, ele é caminho que você segue. Então aquilo que você vai usar é aquilo que você já decidiu dentro de você, mas a partir do momento que você abre mão. Você sabe por que... Oh, meu Deus. Vambora. A rendição não é um comportamento religioso. É uma reconexão com a origem da vida. É o momento em que o homem deixa de tentar ser sua própria fonte e volta a viver daquilo que Deus já liberou. Nós acabamos de falar. A graça não apenas perdoa essas tentativas de autossuficiência, ela nos convida a sair dela. Não pela força, mas pela revelação. Não por impulsão, mas por entendimento, rendição. Não é perder o controle, é perceber que nunca fomos feitos para tê-lo. Extraordinário. As decisões internas, a origem de toda ação, ela é primeiramente para nós que somos cristãos invisíveis. Ela não existe. A decisão interna é tudo que você faz fisicamente, nasce primeiro em um pensamento. O pecado, o perdão, tudo, o amor, a comunhão, nasce primeiro no seu pensamento. É uma emoção e um valor moral que tem dentro de mim e de você, irmão. Moral. A forma como você enxerga o mundo determina como você reage a ele. É simples. Se a alma está caótica, as ações nas mãos serão caóticas também. Bem, o controle como falsa suficiência. O controle é uma tentativa de suprir como esforço humano aquilo que só pode ser sustentado pela vida em Deus e a vida de Deus. O controle é uma falsa suficiência. Ela funciona como uma anestesia temporária. Como assim? É uma anestesia temporária para o medo que eu tenho de perder o controle. Eu supostamente entrego, supostamente recebo. Eu supostamente confio, mas supostamente eu desconfio. Se o plano A de Deus falhar, eu tenho que ter o plano B, o C e o D. Uma verdade. E interessante que a verdade contada várias vezes, ela se torna, uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. Você passa a acreditar naquilo, sabendo que é mentira. Ele dá a sensação de que estamos seguros, mas desmorona diante de qualquer imprevisto da vida real. Aqui estão os motivos pelos quais depender do controle cria uma ilusão de poder. Por quê? Incontáveis imprevistos. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Passei a noite inteira estudando esse negócio, lendo, digitando isso aqui. Por quê? Porque nós planejamos cada minuto do nosso dia, sim ou não? Da nossa semana, do nosso mês e do nosso ano. Sim?
Então nós temos planos a curto, médio e a longo prazo. Sim ou não? Mas você não controla o clima, você não controla o trânsito, você não controla a economia, você não controla a saúde, você não controla o pensamento do seu vizinho, você não controla. Pastor, planejar é ruim? Não. Está certinho de fazer planos. A palavra mesmo diz que cabe ao homem fazer planos e sonhos. Seu coração, mas a resposta da língua vem de Deus. Está errado? Não está errado. Mas os comportamentos, os pensamentos e as escolhas das outras pessoas influenciam diretamente aquilo que está ao meu alcance. Então você planeja o seu dia, você planeja a sua semana, você planeja o seu mês, você planeja o seu ano, você planeja as suas férias, mas aí de repente, do nada, em 2019 nós vivemos isso. Estamos com viagem marcada para o exterior, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, de repente, pum, fecha tudo. Acabou-se os planos. Acabou as viagens, acabou a comunhão. O mundo viveu um dos piores cenários, talvez, da sua história, por causa de algo que ninguém consegue ver a olho nu, e nem estava esperando. Então, irmão, deixa eu falar para você, a segurança que você tem, aquilo que estamos tentando entender para você, dizer para você, que é o seguinte: esse controle que você tem, ele te dá uma falsa ideia de suficiência. Que o seu dinheiro é suficiente, de que o seu conhecimento é suficiente, de que a sua saúde é suficiente, de que o seu ambiente que você está inserido é suficiente. Cuidado. 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 Em Jeremias 29, capítulo 11, ele diz assim, ó: eu bem sei. Eu bem sei. Na verdade, ele começa assim, ó: porque eu que conheço os planos que tenho para você. Fecha todos os olhos aí, querido. Tem uma unção diferente agora nessa manhã, nesse lugar. Querido. Deixa eu liberar uma palavra para você. Você fez planos, você planejou, mas o Espírito Santo fala para te dizer: me inclui nesses planos também, para que os seus caminhos sejam os meus caminhos, para que tudo te vá bem. Não se esqueça de que eu sei os planos que tenho a respeito de vós, plano de fazê-los prosperar. E inclui o Espírito Santo nesses planos, inclui o Espírito Santo na bagagem, inclui o Espírito Santo no calendário dos seus dias, para ele poder incluir você também no caminho que ele já determinou para você, querido. Abrir mão do controle é saber que você tem um copiloto, que qualquer falha sua, ele assume o controle. E diz: você queria ir para a esquerda, mas agora nós vamos para a direita. Está havendo uma turbulência, vamos subir ou vamos descer. Sentiu o gostinho da coisa. Mas é interessante, nós viajávamos todo ano para poder pescar lá na Ilha do Bananal. Nós éramos 4 motoristas dentro do carro para poder exaurir todo mundo, não ficar cansativo. Então, qual que é a ideia? Tem 3 motoristas, enquanto um dirige, 3 tá. Quem que descansa, irmão? Que motorista que confia no outro, irmão? Fala para mim. Não tem jeito não, meu irmão. Você não confia, não. Esse cara tá de 140 km por hora, meu Deus do céu. Nossa, aquele caminhão parece estar perto demais da conta. Ele está indo para cima daquele caminhão, meu Deus do céu. Jesus, ele está devagar demais, aquele caminhão que está atrás de nós vai passar. Meu irmão, não confia, o motorista não confia no outro. Mas é que o pastor acabou de dizer: Deus, o dono do carro é Deus, irmão. Ele está te dando o gostinho de você sentar no volante.
Uhum. Um nó. Você vai arriscar o que você não conhece? Nossa Deus, não, e a vantagem é que não tem carro vindo na contramão, né? Você tem total controle do ambiente, né? Onde você está indo. Sim, é uma resposta. Meu Deus. Jesus. Ah, sim. Hum, glória. Falou de mim. Sim, sim. Uhum. Ó, era o planejado. É o que eu estou dizendo, a gente não, já não tem controle. Meu irmão, você não tem controle nem da unha. Cresce. Tem como você falar para sua unha parar de crescer? Não tem, irmão. É um falso. Você pode cortar, mas ela vai continuar crescendo. Amém? Então é o seguinte, esse controle, essa falsa sensação, né, de suficiência. 1.1. O homem tenta criar caminhos quando perde a referência da fonte. Ó, por que existe tanta gente frustrada, machucada, magoada dentro de casa, dentro de igrejas, dentro de ambientes de prosperidade, dentro de ambientes de bênção, de riqueza, de excelência? Porque nós criamos tantas coisas, desenvolvemos tantas coisas para tomar certos lugares que não podem ser tomados, que depois isso nos frustra, isso nos limita. Essa frase é uma verdade espiritual e psicológica profunda. Quando o homem perde a conexão com a fonte, ou seja, Deus, essa essência, seus valores, seus fundamentos, ele passa a sofrer de uma desorientação. Para preencher esse vazio e o medo do desconhecido. Irmão, o medo é o sentimento mais primitivo e mantenedor da vida humana, porque é ele que te faz preservar a vida. Mas medo sem controle, ele evolui para o pânico. Medo é controlável, presta atenção no que eu vou falar. Medo é controlável, pânico não. O pânico tem a capacidade de sequestrar você de você mesmo, das suas faculdades mentais, das suas faculdades fisiológicas. Você treme, você soa, você chora, você faz as suas necessidades fora da hora, você não tem controle do seu organismo, você não tem controle nem das suas faculdades mentais. Porque nós nos desorientamos por causa do medo, ele dá um pequeno pulinho e ele vira pânico. E conviver com uma pessoa com síndrome do pânico, irmão, misericórdia, é uma prisão sem grades, pastor Nelson. A pessoa é cativa dela mesma, só dela. Porque tudo para ela se torna ameaça. A minha mãe, quando era viva, ela passou por um período difícil, se não fosse por Deus. A minha mãe, se ela estivesse sozinha num quarto, e ela fizesse assim, ó, e a sombra dela parecesse algo diferente, querido, não tinha um que segurava ela dentro de casa, não. Pânico de tantas coisas, tantas coisas. Ele começa a fabricar em seu próprio caminho por meio do controle do esforço humano. Deus criou o homem em um alinhamento com
Ele. Você sabe por que o pastor Valdemar está aí? Tá não, né? Mas eu sou do ramo também. Por que você leva o seu carro para fazer alinhamento e balanceamento? Porque você perde o controle dele com facilidade. Ele puxa para o lado direito, ele puxa para o lado esquerdo. Ele não te mantém no rumo certo. Então, o autor da lição está dizendo que Deus criou o homem para viver em alinhamento ou desalinhamento, em alinhamento com ele. Para manter ele no lugar. Entendeu? Está todo mundo entendendo? Alguma dúvida aí? Sim. 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 Sim, fica. E o interessante é que a falta de alinhamento, ela causa outros problemas. Não só no veículo, mas também em você. Eu tenho um cliente lá que dirigiu C10, pastor, a vida inteira. De tanto fazer força para o lado direito, ele é assim. Ó. Ele está empenadinho, irmão. Isso aí nem o Valdemar não resolve. Nem o pastor Valdemar resolve essa parada, meu irmão, se eu pôr na mão dele. Não. Por quê? Porque era tanta força que ele fazia com o pastor Jesus para segurar o veículo na linha reta, que foram anos desse jeito, e o corpo, irmão, acostuma. Moldou. Então o senhor nele está assim, ó. Entendeu? Você tá vendo que ele está empenado para o lado direito, irmão. Já saiu do conto. Pastor Valdemar, o senhor está assistindo aí, ó. Essa daí o senhor não resolve, não. Essa o senhor não consegue, não. Mas quando esse alinhamento é perdido, aí, ó, surgem alternativas humanas para substituir a dependência. Buscaram muitas invenções na fala, apenas de ações externas, mas de estruturas internas criadas para sustentar a vida sem Deus. O controle é uma dessas invenções. Ela tenta organizar a vida, mas não consegue sustentá-la. A base bíblica, Eclesiastes 7:29, é um caminho, irmão, de ilusões. Você está no deserto, você está vendo um oásis, já é uma ilusão. O seu corpo produziu por causa da sua necessidade. É um caminho de ilusão. Você não tem uma bússola, você perde a bússola da fonte. O homem cria atalhos baseados no ego, no orgulho, no dinheiro, no status, para tentar se sentir seguro. E o interessante é que quando, pastor, a gente deixa de depender dele, o meu recurso é finito. Aleluia, você já perdeu a oportunidade, dá outra glória a Deus. Mas o dele é infinito. Amém? E o que isso acontece? Cansaço externo, caminhar por estradas inventadas pela própria cabeça, exige um esforço físico e mental esgotante, pois o homem tenta sustentar tudo sozinho com as suas mãos. Mesmo quando o homem alcança o topo do caminho, ele ainda sente um vazio, pois esse caminho não alimenta a sua alma. Amém. A falsa eficiência, a falta suficiência gera esforço contínuo. Quando o homem acredita que precisa dar conta de tudo, ele entra em um ciclo de esforço constante. Pensamentos acelerados, emoções sobrecarregadas e decisões pressionadas se tornam comuns. Essa dinâmica não produz vida, apenas manutenção. O homem passa a viver para sustentar o que nunca teve capacidade de manter. Meu irmão, é outra decisão baseada em ilusão.
Você precisa trabalhar constantemente para manter as aparências de tudo que está sobre o seu controle. É aquela expressão assim, ó, você está carregando o mundo nas costas. Quem já sentiu assim? Parece que tem dias que você está igualzinho àquela estátua, é Apolo, né? O mundo nas costas. Está segurando o mundo nas costas. Ah, porque se eu não fizer, ninguém faz. Porque se eu não for, ninguém vai. Porque se eu não pegar, ninguém pega. Porque se eu não limpar, ninguém limpa. Porque se não for eu, não é nada. Está tudo sobre você, está tudo errado, meu irmão. E quando você entra nesse mundo, você fica constantemente em alerta. O seu corpo não descansa, a sua mente não para. Você não tem controle mais dos seus pensamentos, você vai dormir. Esse dia uma pessoa falou para mim assim, pastor, quais são os seus sonhos? Eu falei, meu irmão, não estou nem dormindo. Não tô... Poxa vida, cara, eu tenho vários, mas eu não estou nem dormindo para ter sonhos. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, você tem que ser proativo sempre, pastor. Todos os dias você tem que estar 100% de performance, você tem que estar 100% ligado. Você tem que saber de economia, você tem que saber de economia, você tem que saber de inglês, você tem que saber de finanças, você tem que saber de tudo um pouco, você tem que ser um especialista generalista, não sei nem se isso existe. Meio de inventar. É um especialista que não especializa em nada, mas sabe de tudo um pouco. Eu tenho uma dessa em casa. Taco que não acaba mais. Tem, né? Falei para ela patentear isso daí. Por quê, irmão? Porque a base ela é instável. A base que você constrói nessa falsa sensação de controle, ela é instável. Como você está tentando sustentar caminhos criados por você mesmo. Longe da fonte, qualquer vento forte ameaça derrubar tudo. Porque não tem base, não tem alicerce, não tem fundamento. Esses dias o pastor, a gente sentado lá conversando a respeito da fundação, a gente falando sobre fazer um reservatório de água lá, se dava para fazer ou não. Ele foi me falar a profundidade que está as estacas, não tem como mexer mais no alicerce, irmão. Mas pode entrar vento, pode entrar água, pode chover, pode... Mas o alicerce está lá. Você não está vendo... Isso aqui eu acho... Obrigado, Espírito Santo. Você está vendo essas paredes aqui, sim ou não? Mas o que sustenta essas paredes você está vendo? Por quê? Porque nós não damos valor naquilo que nós não estamos vendo, nós damos valor no que nós estamos vendo. Mas você esquece que aquilo que sustenta está enterrado. E como eu e você não vemos, não valorizamos. Só para quem sabe onde está. Sim. Então, irmão, para de dar esse valor. Toma cuidado. E também nunca é o bastante. Na falsa suficiência, o resultado depende 100% dos seus braços. É só você, irmão. É 100% você. Aí eu te pergunto, e se faltar você? E aí? Se é 100% você, tirou 100%, o que sobrou? Nada. Acabou. É por isso, meu irmão, que o cabeça da igreja é Cristo. Na falta do pastor Gilson, tem o pastor Nelson, tem o pastor José Maria, tem os pastores. Se tirar, meu irmão, qualquer um de nós, a obra permanece porque tem fundamento. Aleluias. É eternamente. E sabe qual que é os grandes prejuízos de você viver 100% em alta performance? É um negocinho, uma palavrinha inglesa chamada burnout. Burn out. Você para. A mente para. Para tudo. Todo o seu corpo para. Você paralisa. Porque você está constantemente querendo produzir. Chega um ponto que o seu corpo para. Você para, irmão. Porque você quer controlar tudo e todos e você não dá conta. E aí sabe o que acontece? Nós temos até medo de descansar, porque se eu descansar não vai produzir. Esses dias a minha esposa fez um desafio para mim assim, falou, meu bem, nós podíamos viajar todo final de semana. Aí, automaticamente, o que a gente pensa? Money, recurso, verdinhas, dólar, euro, libra.
diamantes, as coisas, né? Para poder manter a obra, poder ter base, né, pastor? Falei, meu bem, vou começar a jogar na loteria, porque nessa toada, papai aqui é limitado. Por isso que nós planejamos. Medo de descansar, porque eu penso assim, porque se eu faltar, vai faltar. Aí uma pessoa falou para mim assim, não, pastor, só se vive uma vez. Eu falei, não, se vive todos os dias, mas morrer só se morre uma vez. Estou reproduzindo o que eu esqueci. Estou reproduzindo o que eu escutei. Foi eu que inventei isso, não. Achei isso maravilhoso, achei oportuno. Se vive todos os dias, irmão. Mas morrer só se morre uma vez. Sim. 1.3. O controle é resistência disfarçada de responsabilidade. Nem sempre o controle parece errado. Muitas vezes ele se apresenta como organização, planejamento ou responsabilidade. Mas em níveis mais profundos, ele revela resistência em confiar plenamente em Deus. É uma tentativa de manter domínio onde deveria haver entrega. Essa frase, irmão, é uma das definições mais cirúrgicas sobre o assunto. Por quê? Porque o comportamento humano, o controle é a resistência à realidade. Existe uma realidade, mas às vezes o seu controle está te impedindo de enxergar o que está acontecendo. Está te limitando. Ela simplesmente ela te segura. Então, quando essa realidade disfarçada com a máscara da nobreza da responsabilidade, nós usamos a palavra responsabilidade para suplantar o medo e a falta de controle. Você não tem controle, não, eu tenho responsabilidades a assumir todos os dias. Não, eu não posso porque eu tenho responsabilidades. Mas seu filho está... Não, eu tenho outras responsabilidades. Você entendeu? Nós vamos começando a colocar essa palavra para substituir algumas coisas que é da nossa realidade. Nós usamos a palavra para justificar o medo de soltar o timão da nossa vida. É de soltar o timão. Não sou corintiano não, mas não é soltar o timão. Vocês entenderam, gente? A justificativa moral que isso nos traz é que você diz a você mesmo, eu preciso cuidar de tudo, senão ninguém, acabamos de falar isso, ninguém faz. Porque não é, nossa, o pastor Gilson é extremamente responsável, nossa, muito ocupado com as coisas. Ele que não cuida da pastora não, dos filhos não, da saúde. Deixa essas outras coisas tomar conta da realidade que ele precisa viver para você ver o que acontece. Só estou sendo precavido. Outra palavra que a gente, não, eu não posso fazer isso porque eu estou me resguardando para aquilo. E as coisas vão. Isso transforma o peso do controle em virtude. É a falsa, o pastor acabou de falar, é a mentira que nós criamos para nós mesmos. Isso pesa sobre nós, por quê? Porque nós colocamos algo para dizer que eu preciso do controle, não posso soltar o controle. É difícil alguém criticar uma pessoa responsável. É difícil. O disfarce é tão bom que convence até mesmo você. É ótimo, isso é maravilhoso. O que está por trás? O medo da... Olha aqui, irmão, vamos voltar no início. Por que nós não soltamos o controle? Por causa do medo da vulnerabilidade. Você não quer aceitar que você é fraco. Não quer aceitar que você tem falhas. Não quer aceitar que você tem dependências. Simplesmente não quer aceitar. Falta de entrega, no fundo, controlar é dizer, eu não confio na fonte.
Não confio na vida que Deus preparou para mim, não confio no processo, só confio naquilo que as minhas próprias mãos podem fazer. Muito cuidado, irmão, nesse controle disfarçado de responsabilidade. E tem 2: rendição, o retorno à fonte da vida. Isso aqui agora nós vamos caminhar em povos aqui agora. A rendição não é desistir da vida, é desistir de sustentá-la sozinho. Vou ler isso aqui. Rendição não é desistir da vida, é desistir de sustentá-la sozinho. A rendição não é um ato de fraqueza, irmão. Não é covardia ou derrota. O ser humano, ele nasce para não ser derrotado, né? Não, eu não posso ser derrotado, eu não posso ser frustrado. Eu tive um professor na faculdade de administração, ele falava o seguinte: os grandes mestres preparam seus filhos para o sucesso, mas Deus prepara os seus filhos para viver a partir do sucesso. Sucesso é consequência. Vou repetir. Os grandes mestres, os grandes líderes te preparam para você ter sucesso, para você ser bem-sucedido, para você ter as melhores coisas, você entrar nos melhores lugares. Isso são os mestres, nós falando. Mas Deus está dizendo para você, você pode entrar, você pode ter, você pode ser. Mas eu quero que você viva além disso. Isso é consequência daquilo que eu já preparei para você. Isso é só consequência daquilo que eu já preparei para você. Ele é o ato de coragem do Supremo de parar de lutar contra a realidade. É um ato supremo, irmão. Você parar de lutar. Quando Paulo estava perseguindo os cristãos, ele foi incluído no processo. Tem uma frase lá que eu acho ela muito dura. Eu ainda estou preparando um esboço a respeito. Quando assim, duro é pelejar contra. Duro é. Ele não está dizendo que é fácil, está dizendo que é leve, está dizendo que é bom, ele está dizendo que é duro. Pelejar. E o ponto da partida para o verdadeiro poder espiritual e emocional. Render-se é o oposto exato do controle. A rendição é o oposto do controle. É o exato momento em que o homem desiste de criar caminhos artificiais e aceita voltar à fonte da vida. É o cessar-fogo. É a bandeira branca. Você levanta o seu adversário. Você para de gastar energia resistindo aos fatos que não podem ser mudados. Vai direcionar isso para outro caminho agora, irmão. É você se render. É um alívio imediato. O peso de tentar governar o universo sai das suas costas. Na reunião que nós tivemos para poder fazer um alinhamento, o pastor falou que ele não vai mais segurar a porta, né, pastor? Não vou mais segurar a porta, não vou mais abrir a porta, não vou mais chutar a porta, como é que é? Não vou mais, né? Não vou segurar mais as pontas de ninguém. Diz, irmão, se rendeu. Porque às vezes, enquanto ele estava segurando a ponta, abrindo a porta, ou segurando a porta, ou chutando a porta para alguém, às vezes as coisas não estavam saindo do jeito que queria. E funcionou, pastor? As coisas continuaram fluindo? Às vezes até melhor do que estavam, né? Porque agora o peso do universo, né? É a troca de farda, é o abandono do ego, é a fluidez divina. Na rendição você reconhece os limites das suas próprias forças e da sua autossuficiência. Vamos parar, irmão. Vamos parar. 2.1. Render-se é reconhecer a verdadeira fonte. Render-se é reconhecer a verdadeira fonte. A rendição começa quando o homem percebe que não é sua própria origem, nem o seu próprio sustento. É exatamente isso. Render-se é o ato de tirar a coroa da sua própria cabeça. É reconhecer que o trono da sua vida pertence à fonte, não ao seu ego.
Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que eu acho ela poderosíssima. Quando Jesus morreu, ele saiu do sepulcro, sim ou não? Quando os discípulos chegaram, o sepulcro estava vazio ou ainda tinha alguém lá dentro? Tinha alguém lá dentro? Não tinha. Então quer dizer que aquele que tinha prometido, feito a promessa, cumpriu. Então, meu irmão, o sepulcro ele fala de um momento de morte, de um momento de dor, de um momento de perda. O sepulcro está vazio, mas o trono, aleluia! O trono não está vazio, e trono nos remete a governo, a poder, a autoridade. Então ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a ilusão, ele tem poder sobre a dor, ele tem problema sobre a porra, ele tem poder e autoridade. O sepulcro, irmão, está vazio, mas o trono, não. Leva isso para você. Ele está no controle. Ele não tem televisão, mas ele tem o controle. Amém? Amém. Ai, Deus. A rendição, 2.2? 2.2 agora, não é? A rendição que gera descanso porque remove o peso da autossustentação. A rendição gera descanso. O cansaço mais profundo não é físico, é existencial. É o peso de tentar ser aquilo que só Deus pode ser quando o homem se rende. Esse peso cai, a rendição gera descanso imediato, irmão. A rendição, ela gera descanso imediatamente, pastor Kleber. Porque você reconhece que as suas forças, que os seus limites acabaram. Acabaram. Zé Maria falou algo interessante no início. Quando os seus recursos terminam, começa o de Deus, e os deles, e o dele não termina, irmão. Sustentar a própria vida, o futuro e o mundo inteiro nos próprios ombros. Quando você descobre que não é o pilar que segura o universo, a sua alma finalmente encontra descanso e repouso. Sobre esse altar aqui, irmão, repousam alguns mandamentos e algumas promessas. Uma das promessas que repousa sobre esse altar é uma palavra que diz assim, ó: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e encontrareis descanso. Promessa sobre esse altar, querido. Não é um mandamento, é uma promessa. Então, meu irmão, se hoje você entrou por aquela porta cansado, abatido, desacreditado, existe descanso nesse lugar. Existe repouso, existe refrigério, existe proteção nesse lugar, querido. Dá glória a Deus, dá aleluia, não perde oportunidade não. É a devolução de carga que não é sua. Aquele peso que você estava carregando, agora você entrega para ele. Fala assim, ó, toma que agora o filho é teu, querido. Toma que o filho é teu. Eu gosto muito de José, pai adotivo de Jesus. Porque José era um cara extraordinário, irmão. Ele era uma das poucas pessoas na face da terra, pastor, que tinha autoridade de chegar diante de Jesus e falar assim, ó, vem cá para a gente conversar a respeito do nosso filho, que não é meu não. Você parar para pensar nisso? Eu me peguei pensando nisso. Quando tinha alguma reclamação de Jesus, ele ia falar com quem? Com Deus. Falou, Deus, o negócio é o seguinte, o nosso filho aqui, o negócio não está. Ele está devolvendo o fardo. O peso que porventura poderia estar sobre ele. É o fim do peso invisível da autossustentação que exige que você antecipe crise, controle pessoas, garanta resultados, rendição devolve essa carga para a fonte. Sim. Sim. Foi com José.
A referência paterna é quem? Sim. Sim. Sim, sim, sim. Então, eu quero acreditar nisso também. Entendeu? José era a figura paterna. Era a presença paterna de Jesus. O que ele aprendeu com José. Humanamente falando. Não é? Então, não vamos entrar nisso não, mas assim, eu acho... Uma hora a gente vai falar sobre a carpintaria. Oh, meu Deus. Vamos embora. Voltou. Eu acho que naquele dia ele chegou lá e falou: Jesus, o negócio é o seguinte, ó, o menino aí, Jesus. Ô Deus, aqui, ó, Jesus aí, ó, dando trabalho. Nosso filho. Não é só meu, não. É seu também. Né? Então eu tenho uma concepção. Quantos aqui têm filhos? Levanta a mão só para poder saber. Você sabe como que funciona na minha mente limitada a concepção de filhos? Não somos nós quem decidimos. Eu vejo que lá no céu tem um balcão apontado para a terra e está todo mundo lá em cima, uma fila, sabe, Kleber? Ele fala assim: não, me dá para aquele gordinho carequinha lá, ó. Me põe na vida daquele rapaz, me põe na vida daquele rapazinho lá para ver se eu não vou mudar a vida dele. Não somos nós quem escolhemos. Filhos, nós somos escolhidos, irmão. E para filhos especiais, pais especiais. Não existe filho difícil, não existe família difícil, não há nada que você possa fazer, meu irmão, humanamente falando, que justifique a falência da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Não há nenhum tipo de realização sua, dos seus sonhos, que justifique a falência da sua família. Não existe. É o término da fadiga. Menos pressão nas escolhas. Você deixa de carregar o peso de ter que aceitar 100% das vezes, e se a rota falhar, você confia que a fonte redirecionará os seus passos. 2.3. Confiança substitui o controle. Onde há rendição verdadeira, o controle perde espaço. Onde há rendição verdadeira, o controle perde espaço. A confiança substitui o controle, irmão. A confiança substitui o controle porque ela preenche exatamente o mesmo espaço que o medo ocupava. Vocês estão entendendo? Gente, está ficando claro? Porque ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Está tudo legal? Tá legal, pastor? Vocês estão bem? Legal? Então, mas de vez de gerar tensão, ao invés dela gerar tensão, quando você se rende, ela gera liberdade. É você ser livre. Uma vez a pessoa perguntou para mim assim, ó: pastor, para que serve as perguntas que a gente entra? Pastor, para que serve o dinheiro? Pensei, e me lembrei de um professor de economia que eu tive na faculdade, cristão, graças a Deus. Ele diz assim que o dinheiro ele serve para inúmeras coisas, mas a principal é te colocar em liberdade. Pastor, não entendi. Vou te explicar. Quando você tem dinheiro, não estou falando para você ser milionário, não, porque você ter condições, você passa na frente de uma churrascaria com a sua família, você pode parar para comer um churrasco com ela, sim ou não? Isso é liberdade, irmão. Você passa na frente de uma loja, vê um terno bonito, lembra do seu pastor? Compra quantos, pastor? 3? Porque ele falou 2 assim, mas depois ele levantou o dedo, então a gente entende por sinais. Você tem liberdade para comprar um presente para você, para sua esposa, para os seus filhos, para o seu pastor. Você quer comprar um sapato? Você tem liberdade para comprar, para ter, para usufruir.
O dinheiro ele serve para muitas coisas, mas a primeira delas, isso eu trago para a minha vida, me colocar em liberdade. Papai, hoje eu quero comer uma pizza, bora. Papai, hoje eu quero comer um sorvete, bora. Vambora, pastor. Tô dentro, pastor. Humilde pra caramba. Cassiete hoje, churrascão. Vambora, lá em casa é 3 bocas. É uma troca de postura do alerta. Presta atenção, isso aqui você vai entender agora. Quando você se entrega, você troca de postura. Porque quando você está no controle, você está constantemente em alerta. Sim ou não? Sim. E você tem que estar em alta performance todos os dias, a cada momento. Você tem que estar alerta, você não pode perder. Eu pratiquei arte marcial 23 anos da minha vida. 23 anos da minha vida. Papai não aceitava a gente jogar bola, não aceitava a gente jogar nenhum time. A única coisa redonda que eu podia pôr o pé era uma cabeça, chutando. Papai era desse jeito. Então ele nunca me levou para jogar futebol. Tanto é que essas coisas para mim não me pegam. Mas a arte marcial eu sou apaixonado. Pratiquei 23 anos dela. Não cheguei a praticar um UFC, mas sou formado em 4 delas, de contundência. Entendeu? Pastor Alípio foi meu companheiro de capoeira. Naquela época eu não era pastor Alípio. Aquele moreno bem encorpado chamava Branca de Neve. Pastor, se o senhor for ver isso depois, eu já estou soltando os podres aqui. Não, gente, por favor. Você entendeu? Por favor, né? Tá gravando? Edita aí para mim depois. Corta. Se me perguntar, eu nego. Então, o que acontece? Eu tinha, meu irmão, que está diretamente. O que era a troca da postura? Por que eu tinha que deixar eu não podia deixar de estar alerta? Porque o meu professor de arte marcial na época, o mestre Sobrinho, quarto dan de taekwondo, era o cara da época, ele falava, olha, a primeira coisa que você vai fazer num campeonato, se você for disputar um campeonato, você for entrar numa luta, nunca tome o primeiro golpe. Nunca tome o primeiro golpe, porque ele já vai te diminuir 70%. Mas quando você atinge o adversário primeiro e contundentemente, a luta provavelmente já vai acabar no primeiro golpe. Tanto é que várias vezes, durante vários campeonatos, goiano, pan-americano, seletivo, foram desse jeito. Muitas vezes das lutas que eu participei, terminava com 1, no máximo 2 golpes. Por quê? Porque a pessoa ela já entendia que tudo aquilo que ela tentou fazer, ela foi frustrada. Então é a mudança da postura. Por quê? Porque quando você está no controle, você quer dar o primeiro golpe. Para você se sentir por cima. Mas quando você se rende, você sempre vai tomar o primeiro golpe, irmão. E sabe o que vai acontecer? Você vai tomar o primeiro golpe, isso não vai te abalar em nada. Não vai mudar absolutamente nada, porque a confiança traz a presença. A confiança, ela traz a presença. Você ancora a sua mente no agora, sabendo que independente do que aconteça amanhã, a fonte fornecerá as ferramentas necessárias para lidar com a situação. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios, não vos preocupeis com o dia de amanhã. A verdade da segurança é que quando você se entrega, ela coloca ordem no caos. Queria falar de Gênesis, mas não posso. Você poder entender sobre ordem no caos, não vai dar tempo. Mas o controle, ele tenta mudar o vento. Mas a confiança, presta atenção nisso aqui, irmão, isso aqui é profundo. O controle, ele tenta mudar a direção do vento. Mas a rendição, ela ajusta as velas. Eu vou falar de novo. O controle tenta mudar a direção do vento. Mas o render-se, o entregar, é o que ajusta as velas para você poder continuar seguindo, irmão. Da prisão para o fluxo, soltar as amarras, espaço novo, vamos embora, senão a gente não termina. 3, a vida no espírito, viver a partir de dentro para fora. Não para viver a partir de dentro, não para sustentar por fora. A vida no espírito não é um esforço direcionado, é um fluxo de uma vida que já foi gerada dentro de nós. Nós acabamos de falar isso. É quando você solta as amarras, irmão. Você deixa. Não somos Zeca Pagodinho, não, mas deixa a vida me levar, a vida leva aí. Não é isso, né?
Deixa a vida me levar, Senhor, direciona. Vai à frente, muda, Senhor. O grande conflito do homem não está apenas no pecado, mas na forma como ele tenta viver. Durante muito tempo ele aprendeu a construir a vida fora para dentro. E a confiança, ela assume esse lugar e toma o controle, trazendo o descanso real a respeito disso daí. A vida no Espírito rompe completamente com essa lógica. Ela não é construída de fora para dentro, mas se manifesta de dentro para fora. Tem algo extraordinário aqui. O senhor conhece Rabino Moré Ventura? Eu participei de um seminário com ele uns anos atrás, e ele é pastor da Sinagoga Sem Fronteiras. Pastor não, ele é rabino, né? Da Sinagoga Sem Fronteiras, chama Rabino Moré Ventura. E um dia a gente divagando a respeito das leis de Moisés, porque falam que são 10 leis, mas não são 10 leis, são 365. Mas quando você olha de longe, você só consegue enxergar as 10 maiores. Porque quando você se aproxima das tábuas, você vai ver que elas começam em círculo e elas vão afinando. E lá no centro ela para e ela volta a um outro círculo de outros mandamentos em espiral para fora. E aquilo ficou gravado na minha mente, e a minha mente um pouco curiosa, eu perguntei, mas como assim? Ela falou, é simples, querido. A lei, você recebe ela de fora para dentro. Mas você só se vive essa lei de dentro para fora. Nunca me esqueci disso. É isso daqui que nós estamos acabando de falar. A vida deixa de ser sustentada por tentativas externas e passa a ser conduzida por uma presença interna. Não se trata de abandonar responsabilidades, mas de mudar a fonte onde elas são vividas. Porque render-se não é parar de viver, é parar de sustentar a vida sozinho para permitir que ela flua a partir de Deus. 3.1. A vida deixa de ser sustentada e passa a ser recebida. O maior equívoco na vida espiritual é tentar produzir aquilo que já foi concedido. Essa frase resume com perfeição o ponto alto da maturidade espiritual. A vida deixa de ser um fardo pesado que precisa ser carregado e passa a ser um presente diário, que você apenas acolhe. Quando você para de tentar sustentar essa existência com força dos próprios braços, você entra na dinâmica da graça e da fluidez. 3.2. O interior alinhado redefine o exterior. Toda tentativa de transformação que começa de fora para dentro tende a ser temporária. O comportamento pode até mudar por um tempo, mas sem um realinhamento interno, a antiga estrutura volta a governar. É o que eu falei do meu amigo lá. Ele já está tão debilitado que ele precisa não de um alinhamento, mas de um realinhamento, que é um alinhamento 2 vezes. Você passa por um alinhamento, não ficou bom, e você vai realinhar. Quando o interior está alinhado, a sua realidade externa não muda necessariamente de tamanho ou de forma, mas ela perde completamente o poder de esmagar você. O alinhamento interno redefine o exterior porque muda os seus olhos, a sua frequência e a sua resposta diante do mundo. 3.3. A quietude se torna força. Em um mundo que associa movimento à produtividade, o controle e a segurança, a quietude parece fraca, mas no espírito a lógica é invertida. A quietude não é ausência de ação, é presença de governo. A quietude se torna força porque ela é o domínio da energia, irmão. Como assim? A partir do momento que você se rende, que você se entrega, você começa a focar a sua energia naquilo que dá resultado, naquilo que é importante.
Você não vai mais dispensar isso, seus esforços, com coisas que não vão surtir em absolutamente nada. Quem se agita e tenta resolver no grito e na força dos braços, quem se silencia está formado, forjado e alicerçado na rocha. Gritar nem sempre é resultado. A quietude não é passividade ou covardia, ela é a força concentrada e alinhada com a fonte. O fim da reatividade é a resiliência silenciosa. Jesus era um cara resiliente porque a alma quieta absorve o impacto da vida. A alma quieta absorve os impactos da vida, sem se despedaçar, porque a sua estrutura não é rígida e orgulhosa, mas é flexível e confiante. Conclusão: o controle é a tentativa de viver sem depender, a rendição é o retorno ao lugar onde a vida realmente acontece. O homem não foi criado para ser fonte, mas para viver a partir da fonte. Quando tenta assumir esse controle, esse lugar, se cansa. Quando se rende, encontra descanso. A vida no espírito não é um esforço espiritual elevado, é uma vida recebida, sustentada e conduzida por Deus. A graça nos chama para esse lugar, não para perdermos algo, mas para nunca deixarmos aquilo que nunca conseguimos sustentar. Que o Senhor nessa manhã Ele te dê graça, que tem os desafios da semana, algumas perguntas, a gente poder... convidar você a se entregar a Ele.